paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Provérbios 16, verso de número 32, que diz assim: melhor é longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Em um mundo, irmãos, que está tão difícil, as pessoas já não têm mais equilíbrio, as pessoas já não têm mais domínio próprio, poucos são os que têm equilíbrio, poucos são os que têm domínio próprio. O Senhor aqui, através dessa palavra, nos convida a sermos longânimos. O Senhor nos convida a sermos tardio em irar-se. Não adianta, meu irmão e minha irmã, querer responder as coisas que falam contigo às alturas. Ah, não, porque eu vou responder à altura. Eu vou mostrar que eu posso, que eu sou. Deus está dizendo para você: é melhor você ser tardio em irar-se do que você ser herói da guerra. A minha avó dizia, meu irmão e minha irmã, que os que são valentes, aqueles que são, bravos, eles estão debaixo da terra, e é uma realidade. No mundo em que vivemos, nós temos que ser tardio em irar-se. Nós temos que guardar, muitas vezes reter a nossa ira, naquele momento ter equilíbrio. É um mundo que está sem equilíbrio, as pessoas estão cada dia que passa desequilibradas, mas nós que servimos ao Senhor precisamos exercer algo chamado domínio próprio. Declare comigo: o meu Deus está me dando mais domínio próprio. O meu Deus está me dando mais domínio próprio. É bem verdade, irmãos, que tem situações que nós queremos agir carnalmente. Tem situações que nós queremos arabacantará e responder à altura. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que estão vivendo afrontas, que estão vivendo lutas, e você diz assim: eu vou responder à altura. Eu vou lá e vou colocar ela no lugar dela, vou colocar ele no lugar dele, mas o Senhor está dizendo: te cala. Se cala, porque eu responderei por ti, xarabacantaraia. Ei, é melhor você ser tardio em irar-se do que ser herói na guerra. Eira mandocai. Quantos heróis da guerra estão mortos e você, rabacantaraia, está aí vivo e viva. Continue exercendo o domínio próprio, continue exercendo o autocontrole. Seja uma pessoa tardia em irar-se. Alguém pode olhar para você e dizer: ela é boba. Se fosse eu, respondia à altura. Se fosse eu, colocava no lugar. Mas o Senhor está dizendo: você não é boba, você não é bobo, mas você está sendo uma pessoa sábia. No mundo em que vivemos, quem é longânimo é sábio. Ramandocai. As pessoas estão com as suas vontades, os seus sentimentos, sabe? Os seus desejos, as suas iras, a flor da pele. Mas nós que servimos a Deus, não podemos deixar a ira nos dominar, não podemos deixar o furor do momento dominar e controlar o nosso coração. Nós somos controlados e guiados pelo Espírito Santo. Declare comigo para você não esquecer: eu sou controlada e guiada pelo Espírito Santo. Eu sou controlado e guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Você está aqui nessa terra para fazer a diferença. Domine o seu espírito. Domine a sua própria vontade, irabacantaraia. Domine aquilo que você tem vontade de fazer. Muitas vezes você tem vontade de pecar, mas você tem que dominar isso. Você tem que pedir ajuda ao Senhor. Você não pode deixar isso te dominar. O que Deus chama você através dessa palavra é a dominar os seus desejos, a dominar as suas vontades, a dominar a sua língua, rabacantarai. Para que você não venha responder à altura, para que você não venha falar, nós precisamos compreender que quando nós servimos a Cristo, Ele responde por nós. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele responde por você, que Ele mostra que Ele é na sua vida. Então você não precisa bater boca, você não precisa ficar que nem um descontrolado, uma descontrolada, discutindo, falando. Não, é tempo de você ser tardio em irar-se, de você ser longânimo. Respire fundo, beba uma água, saia de perto, mas não responda. Só volte quando o nervosismo passar, mas não responda. Não trate da mesma forma que estão te tratando. O Senhor está dizendo para você: domine o seu espírito. Aqui diz: e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Você vai observar, irmãos, que quem domina o espírito é melhor do que quem toma uma cidade.
Ou seja, do que quem vence uma batalha. Ô irmãos, o nosso Deus, ele tem isso para você. Um domínio próprio, um equilíbrio, sabe? É das pessoas olharem pra você e dizer, poxa, isso é bonito na vida dela. Poxa, isso é louvável na vida dele. Ele não sai do equilíbrio, ele não perde o foco por bobagem. É tão feio, irmãos, uma pessoa desequilibrada. É tão feio uma pessoa, né, que fica brigando, discutindo no meio da rua e dentro de casa, ou seja, onde for, uma pessoa que não tem equilíbrio. Nós precisamos, nesse final dos tempos, pedir ao Senhor que nos dê equilíbrio. Nós não precisamos ser, irmãos, herói da guerra. A gente não precisa mostrar nada pra ninguém. Você não tem que ir lá reclamar, bater boca, falar, questionar, brigar, porque as pessoas vão achar que se você não for, você é bobo. Não. Deixa achar o que quiser. Deixa achar que você é covarde, que você é bobo, mas entregue as injustiças que você tem passado, entregue as lutas que você tem vivido nas mãos de Deus para que Deus responda por você. Você vê que isso é tão sério que em Provérbios 25, verso de número 28, vai nos dizer assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A cidade, irmãos, derribada que não tem muros é uma cidade vulnerável. Uma pessoa que não tem equilíbrio, é uma pessoa que não tem domínio próprio, é como uma cidade que está ali vulnerável. É como uma cidade aberta, qualquer um pode entrar e destruir. O que era que guardava as cidades antigas das guerras? Era o quê? Eram os muros, né? As cidades eram cercadas, eram fechadas por muros para que inimigos não entrassem e não viessem a guerrear contra aquela cidade. Aí imagine uma cidade derribada que não tem muro, uma cidade que está arruinada, irmãos. Então que a gente possa ter domínio próprio, porque nós não queremos ser como uma cidade derribada que não tem muro, como alguém que está vulnerável, como uma folha seca aí pelo vento que vai para onde o vento soprar. Não, você tem um dono. Você tem um Deus, Arabacandaraia. E ele está dizendo, eu quero te dar equilíbrio. Eu quero te dar domínio próprio. Tem momentos que você faz as coisas que você diz assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Muitas vezes no calor do momento, na ira. Na ira e no calor do momento não se resolve nada. Aracaia arrasto. Você muitas vezes precisa sair, respirar fundo, pedir uma direção a Deus, pedir para que Deus te mostre o que você deve fazer. Não responda as coisas conforme a sua própria vontade, conforme o seu próprio querer, porque senão você se torna como uma cidade derribada que não tem muros, ou seja, como uma cidade que está vulnerável. E o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele procura uma brecha para entrar, uma brecha para destruir, uma brecha para envergonhar, abarrasturiando. O Senhor está chamando você a vigiar, a ter vigilância. Você lembra quando os discípulos estavam ali juntamente com Jesus no Getsemane? Quando Pedro, Tiago e João estavam ali, Jesus disse para eles, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Primeiramente vigiai, depois orai. Nós sabemos que um dos discípulos que agia muito afoitamente, que não tinha muito domínio próprio, era Pedro. Pedro, ele falava o que vinha na cabeça muitas vezes, né? Ele arrancou a orelha de Malco, ele agia em situações pela sua própria vontade, pelo impulso. E nós temos que ter cuidado. Pedro foi moldado, foi lapidado. Pedro teve que se converter de verdade. E tem momentos que nós somos como Pedro, pegamos a espada e queremos resolver as coisas. Mas Deus está dizendo, Jesus está falando contigo, viu, Pedro? Guarda a tua espada, as coisas não são assim. Ah, mas eu era muito valente, tá certo, você era, mas você não é mais. Ó, como diz a palavra do Senhor, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Ou seja, eu não vivo mais, mas é o Senhor quem vive em mim. Então as pessoas precisam olhar para mim e ver que eu sou diferente. E ver que Cristo mudou verdadeiramente a minha vida. Mas como é que eu mostro para as pessoas que Cristo mudou a minha vida sendo a mesma pessoa? Sendo uma pessoa brigona, uma pessoa que chega, discute, bate boca? Não, você é diferente. Que o Senhor nos dê equilíbrio. Que o Senhor nos dê domínio próprio. Nós não podemos ficar a vida toda sendo Pedro.
Não, Pedro uma hora mudou, Pedro uma hora se converteu, então é tempo de se converter, é tempo da gente se converter, da gente mudar os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa forma de falar, o nosso jeito de ser, a nossa forma de agir, porque os dias são maus e as pessoas, irmãos, elas estão procurando uma brecha para destruir a vida da outra. As pessoas estão cheias, né? Muitas que estão fora da presença do Senhor estão cheias de inimigos, cheias de demônio, e é uma realidade, é uma verdade. Então, elas ficam ali procurando brecha. O inimigo, ele vai usar quem? Quem está afastado dos caminhos do Senhor, quem não serve a Deus. Então nós temos que ter vigilância. E até mesmo aqueles que dizem que servem a Deus e não se converteram de verdade, porque Pedro, ele teve a sua boca naquele momento ali usada por Satanás quando ele disse: não faça isso com o Senhor. Então muitas vezes nós achamos que estamos convertidos, mas não estamos. Quando Pedro deu o conselho para Jesus, dizendo: não faça isso com o Senhor, não, o Senhor não vai sofrer isso, Jesus disse: arreda de Satanás. Ou seja, Jesus já sabia que aquilo ali não era Pedro que estava querendo falar. Mas o inimigo estava usando a boca dele, e às vezes o inimigo, infelizmente, vai usar pessoas, até mesmo dentro da igreja, no meio dos parentes, que dizem que servem a Deus, mas que estão dando brecha. O que você precisa fazer? Vigiar. Nós precisamos ter vigilância. Jesus estava ali, ligado, e entendeu que aquilo era espiritual. Então nós precisamos discernir daquilo que é espiritual e daquilo que é físico e pedir para Deus nos dar domínio próprio. A gente tem que pedir para Deus realmente não deixar a gente se contaminar, não deixar a gente agir por nossa própria vontade, né? E a gente precisa ser tardio em irasse e dominar o nosso espírito, dominar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos impulsos. Declare comigo: meu Deus está me ajudando para que eu possa dominar os meus impulsos. Meu Deus está me ajudando para que eu possa dominar os meus impulsos. Irmãos, tem coisas que a gente tem que realmente pedir a Deus ajuda, porque sozinho a gente não consegue. Eu estou conversando com pessoas que é uma vida você sendo assim. E você precisa de ajuda, mas o Espírito Santo está pronto para te ajudar. O Espírito Santo está pronto para te fazer uma pessoa mansa e humilde de coração, para as pessoas olharem para você e dizer assim: é ela mesmo. Para as pessoas olharem para você e dizer assim: é ele mesmo. Irmãos, eu estou falando por experiência própria. Vocês estão agora conversando aqui, porque eu me sinto conversando com vocês em cada vídeo que eu faço, mas vocês estão conversando aqui agora com uma pessoa que era realmente, que não levava desaforo para casa, que era desaforada, como diz aqui na Bahia. Mas o Senhor foi me ajudando e até hoje ele me ensina a engolir algumas coisas, porque eu preciso ser diferente. A minha avó, ela dizia que os valentes, eles estão na sepultura. Minha mãe também falava isso comigo. Então nós temos que ter bastante cuidado, porque hoje o mundo jaz no maligno e está cada dia pior. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e nós precisamos vigiar para não perdermos a nossa bênção. Nós precisamos pedir a Deus domínio próprio, autocontrole. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê equilíbrio diante das dificuldades, porque verdadeiramente nós não fomos chamados para sermos como uma cidade derribada que não tem muros, ou seja, como uma cidade vulnerável, mas nós somos chamados e escolhidos como pessoas capacitadas e revestidas pelo Espírito Santo, e é Ele quem rege a nossa história, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Senhor, por esta palavra. Deus, eu venho te pedir mais e mais domínio próprio sobre as nossas vidas, Pai, equilíbrio. Ô Senhor, que a gente venha entender que nem tudo que vem, meu Deus amado, aos lábios, ou nem todo o impulso que venha pra gente fazer ou falar, meu Pai, mas nós precisamos muitas vezes nos calar. Nós precisamos, muitas vezes, ter sabedoria e discernimento e entendimento, Pai, para compreendermos o momento certo em que a gente deve falar e que a gente deve se calar. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque não é fácil, mas nós sabemos que com a ajuda do Senhor nós conseguimos ter equilíbrio, domínio próprio, e junto com equilíbrio e domínio próprio, o livramento também vem, porque os dias são maus, Pai, e as pessoas estão cada dia mais perversas. Nos ajuda, meu Deus amado, a sermos a diferença, a pedir desculpa quando for necessário, a pedir perdão quando preciso, a reconhecer o erro, a baixar nossa cabeça quando for necessário, Pai amado. E o Senhor vai nos ajudando, vai nos capacitando, e nós vamos sim, meu Deus, em nome de Jesus, ter mais domínio próprio. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar
restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Cura, liberta, restaura, restitui, traz assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que é tempo de ter equilíbrio, de ter domínio próprio. E se você não tem, peça a Deus, peça ao Espírito Santo que Ele te ajuda. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.